Quanto mais você precisa, mais aquilo se afasta de você. Quantas vezes na nossa vida isso aconteceu? Nossa, eu preciso tanto que isso se resolva. E o que que acontecia? Mais distante a solução parecia ficar. Tem até quem fale assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? A oração, que é a chave que abre as portas da prosperidade, da abundância, do bem, do bom na nossa vida, às vezes é usada contra nós mesmos. Por quê? Porque nós fazemos uma oração ou um pedido a partir da falta, a partir do preciso. Se você emana na sua conversa, no seu diálogo com você ou com os outros a necessidade, ou seja, eu preciso, você perdeu todo o seu poder. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Rita Rodrigues. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre um padrão energético vibracional da postura do preciso. Toda vez que a gente se coloca nesse lugar de eu preciso, nossa, eu preciso daquele empréstimo. Nossa, eu preciso que ele volte para mim. Nossa, eu preciso. Ai, Senhor, às vezes a gente se coloca em oração e súplica, né? A súplica significa estar ali no contraponto do preciso, né? Eu preciso. Nossa, eu preciso que o emprego chegue na minha vida logo. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso. Vamos entender o que está por trás do preciso. O preciso, precisar, né? Ele traz para nós a falta. Se eu estou precisando de dinheiro, logo eu estou dizendo que eu não tenho, certo? Se eu preciso fazer tal coisa, certo? Quer dizer automaticamente que eu não tenho essa coisa. Se eu tivesse, eu não estaria suplicando, não estaria colocando nesse, eu preciso, nossa, eu preciso que ele me olhe, eu preciso que ele me note. Você está emanando falta, falta. Nossa, Rita, falar isso é muito fácil, mas como que eu saio dessa posição da falta, dessa posição do preciso? Porque eu preciso, tá faltando. Eu preciso pagar a dívida, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso, outra coisa, né? Eu preciso de mais dinheiro. O universo não entende o que é esse mais. Esse mais pode ser R$ 100 que eu encontre na rua. Uai, você ganhou mais dinheiro. Você não falou quanto, né? Muitos coaches, né, muitos líderes, muitas pessoas nessa área da questão da prosperidade financeira trazem para nós a questão da meta estipulada. Data, por exemplo, o que você quer, a data, o valor quando é dinheiro, né, e quando é outras coisas, a data. Porque o nosso cérebro, ele precisa disso. Ele precisa desse entendimento de etapas, tá? Esse é um entendimento muito interessante da gente absorver e trazer para a nossa vida. Mas o preciso emana falta. Então, a nossa frequência, a nossa energia, o nosso foco tem que ser no tenho, sou e agradeço. As três palavras que devem reger a nossa vida. E se você está nesse vídeo, a partir de hoje, você já sabe. Tenho, sou, agradeço. Então vamos lá para a prática. Como eu faço isso na prática? Lembrando tudo aquilo que a gente está no processo de transformar na nossa vida, trazer para uma nova situação, ela vem de uma linha que você tem que entender. Primeiro, pensamento. O pensamento gera um sentimento. O sentimento vai gerar as minhas ações. E as minhas ações manifestarão ou trarão resultado
que eu desejo. Exemplo, como eu desejo, aliás, eu preciso pagar uma dívida e para pagar a dívida eu preciso de um empréstimo. Vamos colocar isso como um exemplo. Pensamento, se eu deixar a minha mente vagar na dívida, ela vai para o lado negativo. Eu vou só pensar em tragédia com relação a essa dívida. Então eu trago para o meu consciente. Importante, respire, traga para o seu corpo, sinta o seu corpo, lembra da dívida. Primeiro que a dívida não foi feita como dívida. Quando você comprou algo, você estava feliz naquele momento, eu tenho certeza que você não financiou uma casa chorando, ai meu Deus, eu vou financiar uma casa, ou comprou um carro, comprou um vestidinho novo chorando. A gente não faz isso. Quando a gente inicia a dívida, ela se tornou dívida depois. A gente está num pico de emoção, tá? E aí depois, quando o desconto vai vindo e a gente não está mais no pico da emoção, aí a gente começa a sentir o oposto, o negativo. Você começa a querer não olhar mais para aquilo, né? Então vamos lá. A dívida, preciso de um empréstimo. Ok. Primeira coisa, olhar para a dívida, né? Eu fiz essa dívida. No momento eu estava assim, ou precisando mesmo, precisava fazer algum movimento nesse sentido, me gerou uma dívida que depois, né, eu não pude mais pagar. Então vamos lá. Lembra do tenho, sou, agradeço? Então, tenho, tenho. Não é eu tenho dívidas, tá? Vamos trazer para o positivo. Vamos colocar no positivo isso. Em vez de ficar, nossa, que eu tenho uma dívida tal e tá lá só crescendo e parará. Não, tenho, eu tenho. A inteligência necessária, os recursos chegam até mim. Vamos trocando esse pensamento, tá? Sou, sou capaz de resolver aquilo que precisa ser resolvido. Em nenhum momento eu falei da dívida. Olha só. Tenho, sou e agradeço. Agradeço as pessoas que estão chegando para me ajudar a resolver este problema. Tenho, sou, agradeço. Do que você ficar lá, né? Esses dias eu estava lembrando disso. Quantas vezes eu também rezei, opa, quantas vezes eu também rezei na falta, rezei na escassez, rezei no preciso. Dai-me saúde. Só que quando você fala dai-me, você não tem, e para quem já está aí nesse entendimento da lei da atração, da, da lei da suposição, do entendimento de como manifestar as coisas, você já entende um pouco com relação a isso. Que se tudo aquilo que eu emano volta, tudo aquilo que eu emano volta. Então, se eu falo, dai-me saúde, eu estou na falta. Qual das três palavras eu usaria? Tenho saúde. Ou agradeço pela saúde que tenho, colocando do lado positivo, do lado positivo. E o entendimento de positivo também é muito mais amplo, né? É muito mais amplo. Positivo é tudo aquilo que cresce, que prospera, que é abundante em nossa vida. Então, a partir de hoje, se você chegou nesse vídeo, a sua oração, se você é uma pessoa de fé, a sua oração só precisa de alguns ajustes, porque a fé permanece, o entendimento permanece. Só que tem duas coisas. O preciso precisa ser dissolvido. Ó, imagina a palavra preciso e ela virou fumaça, se dissolveu. A partir de hoje é tenho, sou e agradeço. Tá? Porque Deus é um com nós. Nós somos um com Deus. E Deus é amor, saúde, prosperidade. Não é isso que está escrito lá? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Abundância. Tem algo interessante com relação à passagem de Jesus por este mundo, né? Ele perguntava: o que queres que eu te faça? E era duas frases, né? O que queres que eu te faça? E depois que o milagre acontecia, ele falava, né? A tua fé, a tua fé, a tua fé te curou. A responsabilidade da cura de quem era. E a gente tende a terceirizar essa cura.
A gente tende a terceirizar a prosperidade na minha vida, a gente tende a terceirizar as minhas dívidas. Ah, foi culpa do fulano, culpa do ciclano. Não terceirize nem o bem e nem as coisas que você julga ser mal na sua vida. Porque também tem isso, tá? Existem alguns conceitos com relação ao mal, que o mal não é tão mal assim, tá? Por exemplo, como eu falei, expliquei, a dívida, quando ela começou, ela não era uma dívida. Você não fez pensando nela em dívida ou na tristeza ou na raiva que você pode sentir hoje. Quando você fez, quando você comprou, quando você viajou, você estava feliz. Então, são duas faces da mesma situação, tá certo? Espero que esse vídeo tenha contribuído para a sua vida. Curte o vídeo, comenta o que você achou, se você sentiu, se faz sentido ou se não fez sentido. E no primeiro comentário eu vou deixar o meu link de contato, as minhas redes sociais também. E até o próximo vídeo.